Bem, senhoras e senhores, ouviremos a seguir o presidente da Confederação Nacional de Jovens Empresários, Eduardo Diogo. Presidente Marcos, prefeito Cássio, Jorge, coordenador-geral do 8º Congresso, Cláudia, presidente do Conselho de Jovens, aqui da Associação Comercial do Paraná, queridos amigos, aqui o Rogério, o Alex e o Marcos, ali a minha visão não é muito boa, mas o Jorge, a Luciana, o Mário e o Bené, né? E boa noite a todos os que aqui vieram. Para a gente é um motivo de muito prazer para a Confederação Nacional de Jovens Empresários estar esse ano realizando o 8º Congresso Nacional aqui em Curitiba. Nós acreditamos que sonhar é muito bom, mas realizar é bem melhor. E, inicialmente, por uma questão de justiça, eu faço uma especial referência a todos os membros da comissão, todas as pessoas que se envolveram para a realização desse 8º Congresso. Eu gostaria, na pessoa do Jorge Neto, dar os parabéns por toda a dedicação que tiveram, desde segunda-feira que nós, da CONAGE, estamos aqui. E pudemos ver, tivemos aqui há 20 e poucos dias atrás também, todo o envolvimento que essa turma teve e como esse congresso vai ser um coroamento do trabalho que o Paraná realizou. Nós temos uma palavra que eu acredito que representa o nosso movimento com bastante propriedade. Ela é o amor. O nosso movimento só se constrói com uma dose concentrada de amor. E para se amar é preciso ter fé. É preciso nos nossos sonhos acreditar, e sonhos de um novo tempo, sonhos de uma nova era, aonde a amizade entre as pessoas vai preponderar. E eu faço questão de registrar aqui a amizade que prepondera dentro desse grupo de jovens empresários que fazem parte da Confederação Nacional de Jovens Empresários. Ao todo são 7.000 pessoas, existe um laço de afinidade e um laço de amizade muito grande, construído à base de princípios bastante sólidos. Presidente Marcos Domakoski, muito obrigado por sempre ter apoiado as ações do nosso grupo de jovens empreendedores aqui do Paraná. Você é uma pessoa jovem à frente de uma entidade tão relevante para os desígnios do Estado do Paraná. Aliás, não me furto em dizer que no tempo que aqui estive, tive a oportunidade de ver várias pessoas, que eu diria jovens há mais tempo, um pouco apenas mais jovens do que a gente, à frente de várias entidades, como o professor Hélio Cadori e várias outras pessoas que aqui estivemos, que a gente vê como a mentalidade das pessoas aqui do Paraná é uma mentalidade que realmente tem sido fundamental para fazer do Paraná o estado que ele é hoje. Eu acredito que a gente vive um momento que ele, de certa maneira, se assemelha coincidentemente com o nosso 7º Congresso realizado ano passado em Brasília. Antes, a época do 7º Congresso, poucos dias, menos de um mês após o fatídico 11 de setembro, nós tínhamos ali uma situação na qual havia uma expectativa para vermos se os líderes mundiais iriam entender que as questões que não pudessem ser resolvidas através de meios pacíficos jamais seriam resolvidas em caráter definitivo por meios não pacíficos. Hoje nos encontramos em um momento de uma certa instabilidade. O dia de hoje foi melhor, né? Mas vivemos um momento, digamos, bizarro, que me parece que uma das maneiras que a maior potência mundial encontrou para desviar o foco de suas evidentes fragilidades
talvez tenha sido disseminar um pouco a instabilidade em economias emergentes. Penso que o Brasil é uma nação com sérios problemas, sim, mas é uma nação rica, forte, de um povo espetacular, de uma diversidade cultural enorme, e é uma nação capaz de fazer e refazer por si só seus destinos. Acredito que a partir do momento que nós, cada um de nós, dedicarmos todos os nossos esforços para fazer com que o nosso país saia da condição que ele se encontra hoje, de bem aquém do que ele poderia ser, para bem além, muito além do que nós jamais sonhamos, o Brasil realmente vai vingar como uma potência mundial, porque ele tem tudo e mais alguma coisa para ser esse ponta de lança. Eu diria que nunca teve tão válida a máxima de que qualquer fato que atinja não é tão importante do que a nossa atitude diante dele. Então vamos ver qual é a atitude que nós brasileiros iremos ter diante dos acontecimentos que dizem respeito aos interesses nacionais. Eu acredito que é a hora de mostrarmos as nossas atitudes com constância e com clareza de propósitos. Temos que concluir, temos que ampliar, acredito, os empregos e fazer com que realmente nós venhamos a gerar um desenvolvimento consolidado do PIB brasileiro. Me parece a única alternativa para o desenvolvimento e a distribuição de riquezas. Também me parece hora de demonstrarmos um elevado nível de consciência, pensando no nosso país, sempre, deixando os interesses pessoais, empresariais ou estaduais num segundo plano. Porque quando pensamos na nossa empresa como uma célula isolada, por maior que ela seja, ela não passa de uma filial pequena e nanica da grande matriz chamada Brasil. E se a matriz não for bem, essa filial não há condição de prosperar. Às vezes, fico imaginando, e acredito que é importante fazermos uma reflexão, pois nesse auditório existem pessoas que fazem parte de uma parcela extremamente pequena da população brasileira, desses 170 milhões de heróis que existem no Brasil. Para que nós possamos olhar um pouco para dentro da gente e observarmos o que nós estamos fazendo. Às vezes nos perguntamos de onde vem a maldade e o egoísmo do mundo. Porque corre a boca pequena que a sociedade é egoísta, que a sociedade é corrupta, que a sociedade é isso e aquilo outro. Mas eu não sou. Acredito que o Marcos também não seja. Acredito que o fulano não seja. Nós individualmente não somos. Mas a sociedade o é. Isso é uma coisa bastante instigante. Reclamamos que a sociedade não tem consciência. Ora, a consciência coletiva nada mais é do que a soma das consciências individuais. Então chegou a hora de fazermos uma reflexão séria nesse sentido, para vermos qual é o Brasil que estamos construindo. Por falar em consciência, acredito que seja imprescindível nos lembrarmos também, agora, daquelas pessoas no mundo, aqueles aproximados 800 milhões de seres que passam fome, e daqueles 1,5 bilhão que vivem com menos de $1 por dia. Pessoas que jamais poderão sentar numa cadeira dessas, entrar num auditório como esses. Essas pessoas, eu acredito que hoje são quase assim seres que um dia foram humanos. E a gente tem que olhar para eles. Nós somos estupidamente privilegiados. Esse conjunto da sociedade é composto de pessoas que possuem aquela famosa sabedoria popular. E como disse muito bem Mauro Santayana, ela é temperada pelo sol, pelo suor e pelas lágrimas do sofrimento. Lágrimas estas que sempre deixam no rosto o doce sal da dignidade. E esse sal da dignidade, que tem um gostinho de mel, ele deve estar presente cada vez mais na conduta de cada um de nós no nosso dia a dia.
jovens empresários, jovens em geral que aqui estão, autoridades que aqui vieram, valores, princípios como os que caracterizam a nossa confederação, como o espírito jovem, o empreendedorismo, a ética, a interindependência, o patriotismo, que parece um pouco demodê, mas nós fizemos questão de colocar como um princípio da nossa confederação para resgatarmos o sentimento de brasilidade, a pluralidade e a transparência. São valores vitais, ligados à vida. Se não existirem os valores, não existe vida. Então, para a gente, são coisas que nós não abrimos mão. Nós acreditamos que, mantendo esses valores, nós estaremos nos resguardando de um risco que é bastante comum quando as pessoas querem transformar. É um risco de se transformar de revolucionários a peças de museu, numa metamorfose que ela é mais ou menos visível na longa trajetória de um só segundo. Mas a gente está ali e não percebe que a gente pensava que era diferente, mas, poxa, como somos iguais. Então, nós temos que ter princípios e valores para nos assegurarmos, nos mantermos sempre com alguns pressupostos, para que possamos não termos cumplicidade com o passado, para que possamos pôr e nos opor em nome da convergência, criando uma atmosfera onde nós consigamos transformar o antagonismo numa energia criativa. Isso o 8º Congresso se propõe a fazê-lo. A Confederação se propõe fazer com que todos nós possamos amenizar os nossos hiatos, os nossos, vamos dizer, impulsos temperamentais, por alguns hiatos de bom senso. Nos mantermos cientes de que nossas raízes devem estar plantadas no solo fértil e adubada com esses valores duradouros da vida, para que possamos aqui realmente sermos portadores e disseminadores da benéfica esperança. Dessa maneira, encerrando, caros amigos, membros da Confederação Nacional, pessoas que sempre demonstraram todo o apoio e confiança para o trabalho da diretoria, que é composta por 5 membros, eu, Marcelo, Pinheiro, Cesário Júnior, Fernandinho e Humberto Ribeiro de Brasília, nosso vice-presidente. Dessa maneira, nós acreditamos que iremos elevar aquele que penso e todas as ações da Confederação Nacional, e notadamente o 8º Congresso, tem um objetivo, que na verdade se transforma em um meio, que é de formar lideranças sem a vertigem das alturas, formar lideranças que rejeitem o convite das horas fáceis, formar lideranças que encarem a liderança como uma oportunidade de servir, e não como um fortalecimento na luta pelo trono vazio que corresponde a todas as nossas pretensões individuais. Líderes que tenham as mãos limpas e transparentes, para que possam segurar com absoluta firmeza o macho de todas as bandeiras que se proponham a carregar ao longo de suas vidas. Só assim nós acreditamos que seremos capazes de elevar aquele índice que nós escutamos falar muito pouco, mas que na verdade nos parece o mais importante de todos. Aquele que fala da tal felicidade. Então, que este congresso e que todas as ações da Confederação Nacional dos Jovens Empresários sejam destinadas a uma sociedade mais feliz. Boa noite, muito obrigado a todos.